Sejam bem-vindos a mais esse vídeo de sistemas operativos, ainda na temática de pontos e memória. Olhamos agora rapidamente para a memória dinâmica. As principais características da memória dinâmica é a sua possibilidade de ser emprego conforme as necessidades da aplicação. Não é? À medida que a aplicação solicita memória, pode fazê-lo através do recurso da memória dinâmica. É essa, aliás, a razão de ser do nome de memória dinâmica. Essa possibilidade de pedir e libertar memória conforme as necessidades da aplicação. É disponibilizado em blocos, portanto, quando solicito memória dinâmica, faço através de uma das funções que a biblioteca do C disponibiliza, por exemplo, o malloc, o calloc ou o realloc, e vou indicar qual é que é o número de octetos, qual é que é o número de bytes que são necessários, que eu preciso para solicitar, nesse caso, ao gestor de memória dinâmica. Não é? Temos aqui o exemplo do bloco PTR, portanto é um ponteiro, porque a memória é devolvida através de um endereço, e estou a fazer uso da função malloc para solicitar espaço suficiente para acolher 24 caracteres. Não é? Temos aqui size of char, corresponde a um octeto, vezes 24, portanto teremos aqui espaço suficiente para 24 caracteres. Sabendo que isso será possivelmente uma string, se for o caso, se esse bloco de memória for tratado para o uso de uma string, teremos de ter o cuidado de apenas usar 23 caracteres e depois acrescentar o /0. Não é? Temos de ter sempre o /0 numa string. Portanto, a linguagem C, disponibiliza funções para alocar, realocar e libertar blocos de memória dinâmica, e aquilo que nos é devolvido quando nós fazemos uso de uma função para solicitar memória é o endereço, o primeiro octeto. Portanto, teremos forçosamente de fazer uso do ponteiro, como está aqui indicado aqui embaixo. O bloco PTR é um ponteiro, nesse caso baixar asterisco, que nos permite depois aceder à tal memória dinâmica. Não é? Também não esquecer que a memória dinâmica é preciso ser gerida com cuidado. Sempre que nós solicitamos um bloco de memória dinâmica, esse bloco é-nos alocado ao processo até o término do processo ou até nós libertarmos a memória. Portanto, se não libertarmos a memória, podemos ter a criar aqui que se chama um memory leak, uma fuga de memória. Relembrando ainda que a memória dinâmica é alocada no segmento virtual da IP, portanto a IP é a zona onde o sistema operativo nos vai devolver blocos de memória dinâmica, consoante as nossas necessidades, consoante as nossas chamadas às funções malloc, calloc e realloc. O free servirá para nós devolvermos ao sistema operativo blocos de memória anteriormente alocados. As funções propriamente ditas, temos o malloc, portanto, as funções do C para a alocação de memória dinâmica, temos o malloc, que é simplesmente pede simplesmente a indicação do número de bytes que nós pretendemos. Há pouco vimos o exemplo do size of char vezes 24, vamos a calcular diretamente o número de bytes. Temos ainda o calloc. A diferença entre o calloc é a existência de dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o número de elementos que nós queremos, o segundo será o tamanho individual de cada bloco. Não é? Portanto, se nós há pouco pedimos 24 bytes para os 24 caracteres, usando o calloc, o que nós teríamos de fazer era dizer aqui que nós queremos 24 e no size aqui seria o size of de char, não é? Portanto, eu não vou escrevê-lo, mas seria aqui size of char que corresponde a um octeto, não é? Size of char é 1 byte. O calloc tem outra característica, é que a memória é zerada, no sentido que a memória que é alocada é colocada toda com os bits a zero, daí ela estar inicializada já a nível zero. Finalmente, o realloc é uma função que, como o nome sugere, permite realocar memória. Portanto, dado um bloco de memória, eu posso redimensioná-lo através da função realloc. Nem sempre é garantido, sobretudo se eu tiver a pedir mais memória, tenho um determinado bloco com n bytes num pedido anterior e agora quero, por exemplo, ter 3n, 3 vezes mais memória. Se a memória não estiver disponível, se não existir nenhum bloco que possa acomodar o número de bytes de 3n, então eu não poderia ter essa memória dinâmica. O que nos leva a outra indicação muito importante é que eu sempre que solicito memória dinâmica, seja através do realloc, seja através do malloc, seja através do calloc, ou seja, qualquer uma das funções, eu tenho que validar esse bloco. E validar significa que o bloco, se o ponteiro, o endereço me for devolvido for nulo, significa que o sistema operativo, a biblioteca do C que está a gerir a memória dinâmica, ainda não nos conseguiu encontrar um bloco como aquele que nós pretendíamos, não é? Portanto, aí teremos que usualmente tomar medidas em relação a esse aspecto. Muitas vezes termina-se a aplicação, pelo menos indicando uma mensagem de erro ao utilizador. Finalmente, ainda nas funções do C, temos a função free, que serve, como o nome sugere, para libertar um bloco de memória dinâmica. Não é? Portanto, obviamente, esse bloco terá que ter sido previamente alocado. Portanto,
Relembrando aqui algo muito importante para evitar aquilo que chamam os memory leaks, as tais fugas de memória, é que no C a memória permanece alocada, a memória obtida através de uma alloc, calloc e realloc vai permanecer alocada até que seja expressamente libertada. Portanto, ou o programador liberta a memória ou então essa afeta o processo até o término do mesmo. Aliás, essa é uma das razões que quando nós terminamos um processo, fazemos com que estejam a libertar todos os recursos que afetam esse processo. Portanto, a regra de ouro aqui é muito simples. Sempre que eu estiver a usar o malloc ou qualquer outra das funções que permite a alocação de memória, eu vou tentar saber qual é que é a zona do meu código onde eu vou estar a chamar o free para libertar essa memória. Peço ao sistema operativo, terei que a libertar. Está que ter sempre algo em mente para o programador. Finalmente, temos aqui uma variável, isso agora é para ambiente Linux, portanto ambiente propriamente dito de programação Unix, em que temos uma variável do ambiente especial, que é o malloc_check, que está associada à glibc. Como sabem, glibc é a biblioteca que implementa a linguagem C, as funções dinâmicas do C, no ambiente Unix. E essa glibc é sensível a uma variável do ambiente, malloc_check_. Essa variável pode ter vários valores. Se tiver o valor 0, quer dizer que não existe depuração nenhuma, não tem qualquer efeito na aplicação. Se tiver o valor 1, produz um relatório para a saída padrão, ou seja, que houver qualquer situação de memória dinâmica, somos informados que há ali qualquer coisa que não correu bem. Se tiver o valor 2, o processo está a correr e que teve um problema na memória dinâmica, vai ser terminado. Ora, como é que isso funciona? Tenho aqui esse exemplo, em que temos aqui esse código. Basicamente, estamos a fazer aquilo que se chama um double free, que é um erro, ou seja, libertamos e vem a memória dinâmica que está aqui com o PTR. O PTR foi aqui alocar anteriormente com uma alloc. Fizemos um string copy para esse PTR. Como o bloco de memória de 104 bytes é suficiente para acolher essa string dynamic memory que está aqui indicado. O problema é que depois de nós termos feito um free, voltamos a fazer um free. Chama-se isso um double free, portanto é um erro relativamente comum, obviamente não em código deste género, é que eu vejo facilmente que aqui algo está mal, porque tem dois frees, um a seguir ao outro, mas em código de outra forma, em que o free possa não ser tão explícito, o double free possa não ser tão explícito. Se eu tiver o malloc_check a 1, e como é que eu coloco o malloc_check a 1? Bem, sendo uma variável do ambiente, eu posso fazer na bash export malloc_check igual a 1. Não é? Eu assim estou a indicar que a variável, estou a criar a variável do ambiente malloc_check e atribuir-lhe o valor de 1. Quando eu corro essa minha aplicação double free, eu vou ter aqui esse resultado, ou algo parecido, não é? A dizer que houve aqui um valid pointer e um core dump, ou seja, que houve uma situação que o sistema operativo levou ao término da própria aplicação. Nesse caso, para ser mais correto, é a glibc que faz o término da aplicação através do seu módulo de verificação de memória dinâmica. Nesta atividade está aqui indicada, é precisamente para explorarem esse código. Portanto, o que vos é sugerido é pegarem nesse código, transcrevê-lo ou fazer copy-paste para a máquina virtual e correndo aqui, os comandos estão aqui indicados, compilando, não é, para double free, correndo e depois ativando a memória, a glibc através da variável do ambiente malloc_check_ para ver qual é que é o comportamento. Temos aqui também o resultado, será dizer aqui o free invalid pointer aborted core dump. Bem? Portanto, fica a atividade para vocês treinarem essa parte. Terminamos por aqui. Até uma próxima oportunidade.